Concluindo esse nosso curso sobre Introdução ao Novo Testamento, eu queria ver um pouco com vocês agora sobre os gêneros literários do Novo Testamento. Nós já falamos sobre o contexto histórico, sobre os partidos religiosos e políticos, e teríamos agora que entrar nesse campo dos gêneros. Só passando, né? Depois, se Deus quiser, vamos dedicar um curso para cada parte do Novo Testamento, ao Evangelho, Apocalipse, Cartas Paulinas. Por hora seria só distinguir quais são esses gêneros do Novo Testamento. E ainda lá na nossa introdução à Bíblia de Estudo, da edição de estudos da Ave Maria, na introdução ao Novo Testamento, aquela que eu ajudei a elaborar, eu escrevi assim sobre quais tipos de gêneros que tem no Novo Testamento. E distinguimos pelo menos o Evangelho, as cartas, o Apocalipse e o Sermão. Talvez tenha até mais, né? Tem cânticos, né? Dentro do Evangelho tem cânticos. Seria difícil elencar todos os gêneros literários que aparecem em cada obra ali. Mas vamos elencar, assim, no global, 4 gêneros literários: Evangelho, cartas, Apocalipse e sermão. Sermão enquadrado mesmo, nós temos talvez apenas Hebreus, né? Ou a primeira carta de São João também poderia ser tido como sermão, porque, por incrível que pareça, a primeira carta de São João não é enquadrada como carta. Por quê? Porque não tem os critérios peculiares de uma carta. Não tem destinatário, né? Não tem nem remetente, não tem a saudação, né? Já começa um discurso, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos. E Hebreus, que por muito tempo se disse que era carta, hoje se acredita que é um sermão, né? Porque tem uma temática a ser desenvolvida, um ponto focal a ser trabalhado. Então, não tem destinatários, não tem remetente, também se enquadra como sermão. Talvez seja o sermão mais clássico que temos na Bíblia, esse da carta aos Hebreus. Antigamente se dizia, né, carta de São Paulo aos Hebreus. Aí hoje ninguém mais acredita que seja de São Paulo, nem que seja carta, nem tampouco que seja aos Hebreus, né? Bom, mas vamos voltar aqui aos nossos gêneros literários. E o primeiro dele é o Evangelho. Então, hoje a gente tem o costume, claro, de falar assim: ah, o Evangelho de fulano de tal, o Evangelho de ciclano, o Evangelho de São João, o Evangelho de Mateus. Mas quando o evangelista estava escrevendo, ele não disse assim: vou escrever um evangelho, um gênero literário. Depois foi que os escritores, vendo aquele tipo de escrito, disse: esse aqui é um evangelho. Por quê? Porque todos eles pareciam com a mesma mensagem de Marcos. Marcos foi que começou o seu texto, o primeiro, né? E ele começa assim: Arreto Evangelho Jesus Cristo. Início do Evangelho de Jesus Cristo. Rio Teu, Filho de Deus. Então, Arreto Evangelho. Início do Evangelho. Então ele disse assim: o que eu estou escrevendo é um Evangelho. Mas o que quer dizer essa palavra Evangelho? Quer dizer, primeiro anúncio, boa nova. Então veja que interessante, né? Marcos já começa dizendo: o que eu estou anunciando é um evangelho, é uma alegria, não é tristeza, não é um monte de normas, não é, enfim, nada além disso. Não é para oprimir, não é para convencer apenas de modo intelectual, é uma alegria. Então a mensagem primeira do evangelho é uma mensagem de alegria. Escrevo o Evangelho de Jesus Cristo. Depois, os estudiosos foram vendo e perceberam, veja, o que tem em Marcos também tem em Mateus, tem em Lucas, né? Tem em João, é o mesmo estilo, a mesma temática, a vida de Cristo. Não toda a vida, mas a vida de Cristo narrada de modo teológico. De modo teológico. Há quem diga que
o evangelho nada mais é do que a narração da paixão com uma grande introdução. Um pouco exagerada essa tese, mas no fundo a verdade é que os evangelhos nascem primeiro contando sobre a paixão de Cristo. Relatos de paixão, como foi a morte dele. Depois como foi a ressurreição. Que isso era o evangelho. Para Paulo, o que é evangelho? Evangelho é o anúncio do Cristo morto e ressuscitado. Depois que se perguntaram como foi que ele viveu, começaram a contar um pouco da sua vida, dos seus milagres. Bem depois, alguém se perguntou, e como foi que ele nasceu? Uma preocupação que não é de Marcos, e Marcos não conta, nem João, mas Lucas e Mateus se dedicaram a essa parte. Como foi que ele nasceu? Então, é um evangelho contado de trás para frente, né? Primeiro da morte de Cristo e a sua ressurreição, depois a sua vida e por fim o seu nascimento. O contrário do que a gente lê hoje. Porque o primeiro evangelista foi Marcos. Marcos que foi durante muito tempo aquele evangelho esquecido, né? Muitos falavam que era um evangelho menor, um evangelho reduzido. Agostinho chegou a dizer que era mera abreviação de Mateus. O grande evangelho era Mateus. Marcos era besteira. Depois perceberam que não, Marcos é a fonte, né? Hoje, os estudiosos acreditam que os evangelhos foram montados a partir de Marcos e de uma outra fonte, que a gente não sabe o nome, então a gente chama de fonte Quer. Fonte Quer e Marcos e outras fontes próprias, né? Foram o que Lucas usou, o que Mateus usou, o que João usou, né, para cunhar o seu evangelho, o seu texto. Que também, quando eles escreviam, não diziam, vou fazer um evangelho. Vou contar a vida de Cristo, segundo o meu ângulo de vista, segundo o que eu vivenciei, segundo o que eu celebro. Nós que enquadramos depois tudo isso como evangelho 4, né, distinguindo dos outros textos, e que se tornou central na nossa existência, na nossa celebração litúrgica. Então, Marcos primeiro, os outros vieram acrescentando algo. Né? Não daria para imaginar mesmo que alguém começasse com um evangelho grande como Mateus e fosse reduzindo. A ideia principal é que ele foi aumentando. Então, esse é o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos, mas sempre na perspectiva de alegria. Né? Sempre nessa perspectiva de alegria. E vamos ver um pouco de cada evangelho ao longo do nosso estudo.